Olá, gente! Hoje eu vim trazer uma das matérias mais importantes para se entender a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, e que cai em muitas matérias, em muitos concursos públicos, em muitas provas por aí, e que é muito importante de se entender. Hoje eu trouxe o Iluminismo. Para quem não me conhece, eu me chamo Johnny Prudêncio Ramos e eu sou um amante de história do mundo e do Brasil. Hoje eu vim mostrar sobre um movimento racionalista, ou seja, que usa como preceito a razão. Gente, esse vídeo foi muito difícil de se fazer, ele é muito extenso, é um conteúdo muito difícil, muito trabalhoso de se fazer, gente. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like para estar me ajudando cada dia mais a conquistar mais coisa, a fazer mais vídeo, a fazer mais vídeo de história para vocês, a fazer mais resumos, gente. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O Iluminismo foi um movimento racionalista que nasceu na Europa entre o século XVIII e o século XVII, que tinha como preceito a razão e o conhecimento científico para chegar à definição e ao entendimento de mundo. Mas para se entender o Iluminismo, precisamos analisar movimentos anteriores, como o Renascentismo, que tirou a Igreja como centro do mundo e botou o homem como centro do mundo. Também tem outros, como o heliocentrismo, que botou o Sol e não a Terra como centro do universo. Os iluministas acreditavam que com o uso da razão o mundo seria melhor e mais justo. O século XVIII começou a ficar conhecido como século das luzes por causa das ideias iluministas que começaram a ficar populares por toda a Europa, porque os iluministas acreditavam que estava iluminando a Europa das trevas da Idade Média. Essas ideias começaram a ficar populares por toda a Europa, mas tinha como maior centro a França, que mais tarde seria palco da Revolução Francesa. Os iluministas mudaram muitas áreas, como a ciência, a política, a economia e até o funcionamento da sociedade europeia daquela época. Agora irei falar sobre as ideias iluministas. Uma das principais ideias do iluminismo era quanto ao absolutismo do rei. O absolutismo, para quem não conhece, era que o rei mandava em tudo e era o poder de tudo. Mas os iluministas acreditavam que essa forma de governo era na verdade uma tirania e defendia usos mais democráticos, como uma constituição e um parlamento. Defendiam também a liberdade religiosa, para eles divulgarem suas ideias livremente, a liberdade individual, a liberdade jurídica, em que perante a lei todos seríamos iguais. Os ideais e os interesses burgueses eram muito igual aos dos iluministas. Os burgueses eram uma classe social que tinha o privilégio de ter riqueza, mas eles não eram muito populares na política, eles não eram influentes no governo e ele não podia mudar nada na economia. Eles eram uma classe que queria mudar tudo do rei. Eles queriam tirar a monarquia, eles queriam tirar o poder do rei, eles queriam tirar o poder da igreja, eles queriam tirar tudo isso para eles ficarem com mais poder e com mais influência na Europa. Aproveitando que estamos falando de economia, os iluministas eles eram contra o mercantilismo. O mercantilismo, para quem não conhece, era que o Estado, o rei, a nobreza mandava na economia toda e podia mandar em tudo, podia interferir em tudo. Gente, esse vídeo ficou muito extenso, ele ficou muito longo de se fazer, então eu vou dividir esse vídeo amanhã, eu vou terminar essa outra parte amanhã. Então, até amanhã. Agora irei explicar um pouco sobre o iluminismo na ciência. Como vimos, os iluministas eram fortes idealistas do racionalismo científico, afirmando que a ciência e a razão deveriam ser os guias da sociedade europeia e não a religião. Com base nisso, acreditavam que seria possível encontrar o caminho do progresso e construir uma sociedade sem tirania e sem injustiça social. Por isso, os iluministas eram fortes críticos do poder da religião e da igreja. Suas críticas iam no sentido de criticar o poder e a influência da igreja na vida das pessoas, e criticavam as riquezas e o poder da igreja. Eram defensores da liberdade de expressão,
também para poder divulgar livremente suas ideias sem que fossem vítimas da opressão e da perseguição da Igreja. Além disso, eram críticos da falta de liberdade religiosa na Europa e dos conflitos causados por isso, como a perseguição dos judeus. A defesa da razão feita pelos iluministas contribuiu para o avanço científico e para a popularização do conhecimento. Esse cara aqui, que eu estou deixando aqui do lado, criou as enciclopédias, que eram grandes volumes de livros que continham resumo de todo o conhecimento do mundo naquela época. A enciclopédia se tornou um sucesso na Europa, sendo impressa e consumida por muitos leitores. Continha conhecimentos científicos, filósofos, econômicos e condensava bem as propostas iluministas. Acabou sendo proibida em muitos países da Europa pelo rei e pela igreja. Precisamos também falar sobre os pensadores que nasceram naquela época e também os filósofos que nasceram naquela época, como Diderot, que publicou a enciclopédia, René Descartes, que foi fundador das ideias cartesianas e da frase penso, logo existo, Rousseau, Adam Smith, que foi influente na economia, e entre outros. E por último, precisamos falar sobre as consequências do iluminismo. O iluminismo foi influenciador de muitas revoltas, de muitas revoluções na Europa e na América. Na América, a independência dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, já na Europa, influenciou a Revolução Francesa e entre outras. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva para estar me ajudando, gente, que eu fiz isso com muito carinho. E até a próxima. Tchau!